peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 65. Salmo 65. Salmo de número 65 é o texto da mensagem de hoje. Eu peço que você esteja com a sua Bíblia ou o seu dispositivo aberto ali. Você já ouviu os temas? Vamos lembrar. Graça soberana é o tema referente a Deus. A graça de Deus é soberana. Como vimos hoje pela manhã, quando falamos de eleição incondicional, Deus é totalmente soberano na salvação. Deus não tem que salvar ninguém. Se Ele não salvasse ninguém, Ele continuaria sendo justo e bom. Nós estamos, o ser humano se colocou numa posição de perdição, não porque Deus fez ele desse jeito, mas pela sua própria decisão foi que o ser humano ficou nessa posição. Merecedor unicamente da ira divina e do castigo eterno. Deus, em sua soberania, em sua graça soberana, Ele resolve escolher alguns dentre essa multidão de pecadores merecedores do inferno e salvar a estes. Como você viu pela manhã, Ele não faz isso aleatoriamente. Ele também não escolhe alguns para o inferno, Ele os deixa entregues à sua própria condição. Mas quando Deus escolhe alguns ali, Deus não faz isso aleatoriamente. Deus escolhe intencionalmente alguns, intencionalmente deixa outros. Ele chama você por nome, Ele conhece você, Ele chamou você desde a eternidade passada, quando nada havia sido criado ainda. A graça é soberana. E nós somos, e esse é o tema antropológico, escolhidos em Cristo. É importante nós observarmos essa expressão. Nós fomos escolhidos em Cristo. Nós não escolhemos Cristo. Se dependesse de você e de mim, nós nunca o escolheríamos. Nós nunca iríamos querer Deus. Pastor, mas eu conheço alguém que gosta de Deus, não é crente, mas fala de Deus, ama a Deus. Não ama a Deus. Ama uma ideia de Deus, ama benefícios que Deus pode dar. Mas não está disposta essa pessoa às demandas do Deus que a Escritura revela. Não, irmãos, deixados à nossa própria natureza, nós não amamos a Deus. Nós amamos a nós mesmos. Nós queremos nos dar bem em toda situação. Então, se Deus puder me ajudar nisso, sim, eu quero a ajuda dele. Mas quando ele vier falando de santidade, quando ele vier falando de missão, quando ele vier falando de buscar o próximo por causa dele, de pregar aos perdidos por causa dele, aí eu já não quero mais essa parte. Então, nós não queremos Deus. Deixados a nós mesmos, nós queremos uma caricatura de Deus que nós construímos em nossa mente. Nós fomos escolhidos em Cristo, escolhidos por Deus Pai em Cristo. E se Ele não fizesse isso, ninguém se salvaria. Ninguém. E diante de nós temos o Salmo 65, o tema da mensagem desta noite é satisfeitos na adoração. É o que nós vamos encontrar nesse Salmo. E eu passo a ler então o Salmo 65. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas.
Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Essa é a palavra do Senhor. Esse salmo se divide, como você está vendo aí, na edição que nós temos aqui na igreja, em 3 partes. Naturalmente, a primeira parte é uma oração que parece ser de reconciliação com Deus. Aparentemente, o povo cometeu algum tipo de pecado e eles têm que vir ao templo. É interessante que isso aqui é profético, porque o salmo é um salmo de Davi. Você sabe que Davi não construiu o templo. O templo só foi construído, depois da morte de Davi, pelo seu filho Salomão. Mas a ideia é de que o povo arrependido procura o perdão de Deus, a sua bondade, nos atos do Senhor, no seu santo templo, no lugar de encontro e de comunhão com Deus, que é o tabernáculo e depois do tabernáculo o templo. E você vai se lembrar que o templo no Antigo Testamento é um elemento de culto. O elemento de culto é aquela coisa que necessariamente precisa fazer parte do culto. Por exemplo, a leitura da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a oração, os louvores que cantamos, são elementos de culto. As ordenanças, quando elas acontecem, como o batismo e a ceia, são elementos de culto. Eles precisam fazer parte da vida litúrgica da igreja. O templo, hoje, não é elemento de culto. Você não precisa estar aqui, você pode estar debaixo de uma árvore na África, e eu já tive o privilégio de ministrar a africanos, crentes, irmãos nossos, debaixo de uma árvore na África. Ou nas ruínas de uma casa, de uma outra vez. Você pode estar numa gruta, fugindo daqueles que perseguem os cristãos. O templo não é elemento de culto. O Senhor Jesus deixou isso muito claro naquela conversa com a mulher samaritana. Não é aqui, não é em Jerusalém. Deus é espírito e Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aonde você estiver, Deus está ali. Mas no tempo em que o Salmo foi escrito, o tabernáculo, e que prefigurava o templo, ele é o lugar de encontro com Deus. É para lá que você se volta, é para lá que o povo foi orientado a voltar-se quando estivesse numa terra alheia, quando estivesse levado para o cativeiro. Na oração de Salomão, quando ele consagra o templo, ele diz isso no 2º livro de Crônicas. Quando o teu povo desobedecer, for infiel e for levado para longe, e orando na direção desse lugar buscar a tua face, ouve, Senhor. Não era à toa, não era por acaso que Daniel abriu uma janela que estava voltada na direção de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia ali. Templo, lugar do Senhor. Na segunda parte, o que você tem os feitos do Senhor poderosos. É uma manifestação da poderosa força do Senhor, aonde Ele administra a sua justiça e a sua alegria a todos os povos e a toda a criação, não somente aos seres humanos. Os montes parecem firmes, mas o salmista entende que é o Senhor que sustenta os montes, as montanhas, os mares, as ilhas. É Ele quem administra tudo isso. E quando Ele quer, uma ilha se despedaça, um monte explode, a terra se abre e você percebe que essas coisas que parecem muito sólidas e muito seguras não são nem uma coisa nem outra. Seguro e sólido é o nosso Deus. A única rocha viva e somente Ele. Então, nessa segunda parte, a alegria flui e com ela a satisfação, porque se constata o poder de Deus. E, finalmente, na última parte, o que você tem é a transcrição, primeiro de forma bastante precisa e depois de forma muito poética, de uma grande colheita. Novamente, para nós, talvez, isso não chame tanta atenção assim. Mas se você está dentro de uma cultura que é bastante agrária, que depende do solo, que depende das estações de chuva, que depende da época certa da planta ser plantada, da época da chuva cair e de não haver secas, então você sabe como você depende de Deus. E talvez o que os tenha levado, num primeiro momento, a buscar a Deus em arrependimento tenha sido a disciplina de Deus quando falta o grão, quando falta o alimento, quando falta a chuva, quando vem a seca, e aí o povo diz, Senhor, tem misericórdia de nós. E eles voltam para pagar os votos ao Senhor. Mas o Salmo termina com a resposta de Deus.
E a resposta de Deus é uma explosão de alegria, é uma explosão de satisfação na adoração ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor perdoa pecados, porque o Senhor restaura a vida, porque o Senhor dá junto com isso alegria significativa. Então, esse é um resumo do Salmo. Deixa eu passar por ele agora de novo, você já tem uma ideia a respeito disso. Primeira coisa, o perdão restaura a comunhão com Deus e traz alegria. O perdão restaura a comunhão com Deus e traz alegria. O ambiente dos versículos 1 a 4 é um ambiente, é um clima de alegria. A razão é que há perdão para os que são aproximados de Deus. Parece que houve um afastamento de Deus, que agora o povo arrependido se volta para Ele. Isso está na expressão, e a ti se pagarão os votos. O que geralmente acontecia quando a necessidade vinha e o pecado era manifestado e o povo então fazia votos ao Senhor. Votos de arrependimento. Isso é muito importante. Algumas pessoas hoje fazem votos. A Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos. Eu já encontrei algumas pessoas da minha esfera de conhecimento, com certa convivência, que fizeram votos, mas é interessante esses votos. Eu vou votar até que aconteça isso, deixar o meu cabelo crescer. Então, umas coisas assim, sabe? Ninguém vota assim, até o Senhor me responder isso, eu vou sair todo dia, vou entregar um folheto e pregar o evangelho para alguém. Ninguém vota assim, eu vou procurar um lugar onde haja necessidade, vou servir ali, enquanto o Senhor não me responder o que eu estou pedindo. Então, primeiro, o problema é você fazer um voto desse e aí descobrir na Bíblia que você devia estar fazendo essas coisas de qualquer jeito, acontecesse o que estivesse acontecendo. Mas geralmente os votos são coisas assim que não exigem, na verdade, nada de você. E pior, não são votos de arrependimento. Os votos aqui no versículo 1 são votos de arrependimento, são aquilo que leva você para a casa de Deus. A casa de Deus está manifestada aqui no primeiro verso, quando na expressão em Sião. Ela também está no versículo 4, pelo menos 3 vezes. Para que habite nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Note, o templo ainda não existe, mas a ideia é esse o lugar que o Senhor escolheu para ser o lugar onde ele se encontra com o seu povo. E o povo arrependido vai para aquele lugar. Por isso o louvor é devido a Deus ali. Ou uma tradução possível, a confiança é devida a Deus. Ou o louvor confiante. E é interessante que a palavra hebraica, ela tem uma ideia de silêncio. Por isso, às vezes, é traduzida como confiança em outras versões. Confiança e louvor em Sião. Mas é uma palavra que significa estar em silêncio. É como você chega para adorar, para pagar os seus votos de arrependimento. E então você se coloca diante do Senhor e aguarda em silêncio o perdão do Senhor, a salvação do Senhor. E ela vem. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, a ti virão todas as pessoas. O testemunho é esse, tu escutas a oração. É por isso que eles estão voltando. Nós viemos pagar os votos de arrependimento e nós estamos voltando porque tu escutas as orações por causa das suas iniquidades. Todos os homens, todas as pessoas virão por causa das iniquidades. Não é interessante isso? Elas não virão para pedir a bênção de Deus simplesmente, elas não virão para fazer, Senhor, resolve aí o problema da seca ou da fome. Elas vêm reconhecendo as suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, elas sabem que ali há um Deus que perdoa. Elas sabem disso. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Irmãos, a casa de Deus, átrios do Senhor em Sião, é lá o lugar em que todas as pessoas vão afluir para buscar a vontade de Deus. Você pode imaginar o privilégio de ser escolhido por Deus para habitar na sua casa? O povo, ou os povos, à volta de Israel, deveriam olhar para Israel. Aqui os escolhidos são esses, é o povo de Israel. Bem-aventurado aquele a quem escolhe. Está se referindo ao povo de Deus. Era o povo de Deus que tinha o tabernáculo, é o povo de Deus da antiga aliança que tinha o templo depois do tabernáculo. Imagina o privilégio. Imagina também o que significava quando eles desprezavam o local de comunhão com Deus.
quando eles desprezavam os rituais do templo? Porque eles tinham sido escolhidos por Deus. Deuteronômio 7, texto que lemos hoje de manhã, está escrito lá: eu não escolhi vocês porque vocês eram melhores que os outros, eu escolhi vocês porque eu amei vocês. E novamente, não existe uma razão dada de por que Deus amou pecadores e resolveu escolhê-los. Ele escolheu o povo, ele deu ao povo as revelações de todo o Antigo Testamento, inclusive a respeito do templo. O povo constrói o templo e ali Deus se encontra com o seu povo. Ali Deus começa a cumprir a sua promessa, repetida nas Escrituras várias vezes: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que privilégio esse, né? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Os povos deveriam olhar para Israel e vir. Isso se Israel fosse uma boa vitrine da graça e da glória de Deus. Pense agora no poder e na autoridade do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Ele estende esse chamado divino a todas as nações. Pensa nisso. O povo de Deus é o povo eleito, o povo da antiga aliança. O povo de Deus tem os oráculos de Deus, tem a lei de Moisés. O povo de Deus tem os profetas. O povo de Deus tem o sacerdócio. O povo de Deus tem o templo. Nem sempre eles apreciaram, nem sempre eles conseguiram reconhecer a bênção, a dádiva que tinham recebido de Deus. Mas quando o Senhor Jesus ressurge dos mortos e antes de subir aos céus, o que ele faz? Ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. O Senhor Jesus estende isso para todas as nações. É somente depois de Jesus que todas as nações são convidadas de fato. Os salmistas convidam as nações. Eles chamam: venham todos os povos. Mas aquilo é cantado dentro de Israel. E só acontecerá na medida em que estrangeiros se aproximam de Israel. O Senhor Jesus abre a porta para todas as nações e diz: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. O que significa que todos podem obter o perdão de Deus em Cristo Jesus. Todos podem se voltar para aquele que, como diz o texto, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Quando nós pecamos, o único caminho que temos é o da confissão e do retorno à presença de Deus. O perdão de Deus restaura a comunhão com Deus e traz alegria, como é o tom de todo esse ambiente. A ti, ó Deus, o louvor é devido. Bem-aventurado a quem escolhes. Tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Esse é um ambiente de alegria, esse é um ambiente de segurança, esse é um ambiente de graça. Na segunda parte, o que nós temos? O poder de Deus aqui é exaltado, de 5 a 8. Ele sustenta e ele corrige todas as coisas com a sua justiça. A aparente consistência e solidez da terra, na verdade, conforme o entendimento do salmista, é a sustentação do Criador, não da terra em si. Ele também restringe os seres humanos, acalma as suas turbulências. Deus acalma as tempestades em nós. Se você acha que foi grande coisa Cristo acalmar tempestades no lago de Genezaré, no mar da Galileia, ele faz mais que isso. Ele acalma as tempestades dentro do teu coração. E só ele é capaz de fazer isso realmente. Note que Deus responde em justiça. E esse Deus que responde em justiça é o mesmo que é a esperança de todos os povos. Não é isso que o texto diz? Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com tua força consolidas os montes. Os montes não estão consolidados por si só. Estão lá porque Deus os sustém desde a sua fundação e quando Deus resolve, Deus os destrói. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Na Bíblia, geralmente, os mares, as ilhas distantes,
se tornam uma figura para os povos de todo o mundo. Por isso, tu acalmas o tumulto dos povos também. E o verso 8, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Não é interessante isso? Parece que o temer os sinais de Deus aqui não é simplesmente ficar com medo de ver as manifestações de Deus, mas reconhecer que o Senhor é digno de ser temido, digno de ser louvado, digno de ser obedecido, digno de ser considerado como Senhor. Porque não fala apenas que eles temem, fala que os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Ou seja, novamente temos alegria aqui. Nesse caso, a alegria de ver o poder sustentador de Deus sobre os seres humanos e sobre toda a criação. À medida em que o Salmo caminha para a sua terceira e última parte, isso faz sentido, já que a última parte tem a ver com o poder de Deus em restaurar a colheita, restaurar o fruto da terra, restaurar a fertilidade da terra. Mas antes da gente partir para a terceira parte, é melhor a gente pensar numa situação que essa segunda parte fala com a gente. A primeira parte, você lembra, nos primeiros 4 versículos, nós vimos que o perdão de Deus, quando pedimos perdão, quando nos arrependemos e vamos a Ele, o perdão de Deus restaura a comunhão com Ele e traz alegria. Nessa segunda parte é bom a gente pensar o seguinte: não existe possibilidade de paz ou de perdão se não houver completa satisfação da justiça. Se não houver satisfação da justiça, não tem possibilidade de paz com Deus, não tem possibilidade de perdão. Repetimos o verso 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus. Você deve se lembrar que justiça não é uma palavra que a gente goste de mencionar com respeito a Deus. As pessoas que pedem justiça de Deus, elas não sabem o que estão pedindo. Nós já aprendemos que nós não queremos a justiça de Deus para nós. Nós queremos o quê? Misericórdia de Deus. Fazer justiça é dar aquilo a que você faz jus. Você trabalhou, você recebe o salário. Você cometeu um crime, você tem que ser punido. Nem sempre isso acontece, infelizmente, na justiça humana, mas é isso que deveria ser. E se Deus for nos dar o que é justo, Ele nos dará punição eterna. É por isso que é muito perigoso cantar aquele negócio de eu quero de volta o que é meu. Deus pode dizer, então eu vou te dar o que é seu. E aí você vai se desesperar se pedir um negócio desse. Não existe possibilidade de paz com Deus, nem de perdão, se não houver satisfação, completa satisfação da justiça. Então é muito interessante que no versículo 5, o salmista coloque a palavra justiça junto ao fato de que Deus é a esperança de todos os povos. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. É por isso que Paulo diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá na fé. E ele diz que isso é o resumo do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, pela fé. Por isso o Evangelho de Cristo Jesus, que anuncia Cristo Jesus, satisfaz a justiça de Deus. E é por isso que Paulo termina aquele trecho dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na última parte, então, nós temos esse glorioso desfile final, um desfile maravilhoso, abençoado, bonito. É isso que o autor tenta fazer e eu acho que ele consegue isso muito bem. Primeiro falando de tecnicidades. Se você observar, ele está falando de coisas um pouco mais técnicas, mas ele não faz isso sem beleza. E depois, no último verso, principalmente, ele realmente parte para a poesia pura, se nós pudermos dizer assim, ou pelo menos uma poesia mais extravagante. Verso 9, tu visitas a terra e a regas. Tu visitas é uma expressão
preciosíssima na Bíblia. Ela é sempre usada quando Deus se aproxima dos homens. Isso tem que nos chamar a atenção, porque você sabe que Deus não precisa se aproximar de ninguém. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo. Ele não precisa chegar perto para ver. Quando a Bíblia diz que Deus se aproxima, que Deus visita, o que ela está falando é que está se aproximando um momento em que Deus vai fazer uma intervenção específica na vida ou na história humana, seja para juízo, seja para disciplina, ou seja para abençoar. E é por isso que, quando lá em Gênesis o povo constrói uma torre, e eles dizem, vamos fazer um grande nome para nós, e ninguém vai nos espalhar mais, e nós vamos ficar aqui. A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. A ideia não é que Deus tem que se deslocar de algum lugar para vir para cá, para então tomar conhecimento. A ideia é de que Deus vai agir em relação àquilo que Ele viu os homens fazendo, aquilo que Ele percebeu os seres humanos fazendo. Então Ele desce, olha aquela construção, que para eles é imensa e vai ser muito grande, para ele não vale coisa nenhuma, é minúscula. Mas eles estavam se achando. Estavam se achando. E Deus foi lá e não precisou fazer muita coisa, não. Deus não mandou cair saraiva do céu, não veio uma tempestade de raios, a terra não se abriu para engolir aquela torre, Ele simplesmente inventou o curso de idiomas. Foi. Isso que Ele fez. Vocês agora vão ter que estudar idiomas. Pronto. De um dia para o outro, ninguém entendia mais o que eu estou falando. Agora, se você chega no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e tem ali algum turista e fala com você, e ele acha que todo mundo aqui fala inglês, e começa a falar com você, você vai ser surpreendido, mas você não vai achar aquele esquisito, vai? Não, é uma pessoa com outro idioma, só isso. E eu não sei o idioma dele, ele não sabe o meu. Mas você tente imaginar isso na primeira vez que isso aconteceu. Na primeira vez, você não tem a menor ideia do que seja aquilo. Todo mundo falava a mesma língua. E agora, de repente, a outra pessoa... Está maluco. Meu pai ficou maluco. O que houve? E aí ele corre, tio. Aí o tio fala em outro idioma ainda, um terceiro. Aí ele, não, está pior do que ele. E pior, os outros dois estão olhando para você como se você fosse um maluco. A gente tem muita dificuldade de fazer a ideia do que foi aquilo ali. Babel, na língua em que eles estavam ali, significaria portal dos deuses. No hebraico, significa confusão. Deus desceu, Deus visitou para juízo. Essa outra situação em que Deus visita, em que Deus interage, em que Deus resolve intervir no curso da história humana, é como essa daqui, tu visitas para abençoar, tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos, desmanchando os torrões, é como se a terra tivesse passado por um período de seca, ela está quebradiça, mas agora os ribeiros de Deus são abundantes. E aqueles torrões vão se desmanchando novamente, adquirindo vida, e a vida começa a surgir novamente ao redor. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Não é só que Deus está mandando a chuva, por acaso Ele está mandando para que a produção aconteça. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas, abençoa a terra, com a produção da terra. Novamente, se você estivesse mais perto da produção agrícola, porque todos nós dependemos disso, na verdade, você estaria gritando de alegria agora. Você diria, eu sei o que é isso. Na verdade, todos nós dependemos disso, irmão. Com toda a nossa tecnologia, de vez em quando, tem uma seca, de vez em quando tem uma tempestade, de vez em quando tem uma enchente, pronto, acaba. Ué, mas cadê? A gente está fazendo inteligência artificial e ainda sofre com essas coisas, sofre, sabe por quê? Porque é Deus que faz isso. É Deus que dá vida, é Deus que dá a produção da terra, é Deus que dá a fertilidade da terra. Ele visita a terra com a abundância da vida para que ela produza. Ele pode visitar a terra também com juízo e com disciplina.
Não é difícil imaginar que essa expressão, tu visitas, aponta para certos momentos na vida dos homens em que Deus resolve agir de forma muito específica. O fato é que o Salmo termina numa procissão festiva que celebra a abundância derramada dos céus. Você viu? Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Agora ele passa a ser bem mais poético aqui. Você tenta pintar isso aí, esse quadro na sua cabeça. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. É como se os montes estivessem se vestindo de roupa festiva, de roupa jubilosa. Os campos se cobrem de rebanhos, os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Novamente, alegria. Alegria por causa do poder restaurador de Deus. Quando você vai a Ele, quando você se arrepende, quando você busca a sua presença e finalmente você vê a restauração de Deus na sua vida. Será que após o arrependimento e o perdão, a seca e a fome foram espantadas para longe? A impressão que o Salmo dá é que sim. Mas o importante aqui é que se celebra a abundância do cuidado de Deus com o seu povo. O que está se celebrando é a abundância do cuidado de Deus com o seu povo. Meus irmãos, Deus tem muito mais interesse em nos abençoar do que nós temos em ser abençoados. Nós temos ideias equivocadas a respeito das bênçãos que Deus deve nos dar. Nós queremos ditar para Deus as bênçãos que nós precisamos. E, no entanto, Deus quer nos dar tudo aquilo de que nós necessitamos para estar em constante comunhão com Ele, para ter uma visão correta da realidade, para servi-lo aqui, olhando para o céu e desejando o céu. Já aprendemos que aqueles que têm a cabeça no céu, eles são mais relevantes para essa existência, porque eles entendem melhor essa existência. Ou como disse C.S. Lewis, numa frase que eu citei aqui ontem para os jovens, quando tive o privilégio de falar a eles, se você almeja a terra, se você almeja o céu, você leva a terra no pacote. Se você almeja a terra, você perde o céu e a terra. A ideia de que até as colinas se vestem de forma festeira aponta para a alegria que sempre está presente quando a adoração a Deus é restaurada na vida do crente. Você já viu alguém afastado da igreja? Nossa igreja tem sido abençoada com uma membresia consciente. Nós temos entendido o conceito de membresia e o que isso significa em termos práticos. Por isso, os irmãos aqui na igreja talvez tenham mais contato com essa realidade do que em outras igrejas. Em outras igrejas, basicamente, só os pastores e alguns líderes acompanham alguém que começa a se afastar da igreja. Essa pessoa começa a perder a alegria. É a primeira coisa que começa a escoar. Ela pode estar pensando que está alegre, conversa com ela um pouco mais que você vai ver. Em algumas se manifesta aquele desejo, eu preciso voltar mais. Ela está agarrada a uma tábua podre, achando que aquilo vai sustentá-la, enquanto a rocha da salvação se oferece para ela no Evangelho. Você já viu uma pessoa que retorna à igreja, à comunhão da igreja, com arrependimento verdadeiro? A alegria restaurada nela? Eu já ouvi alguns dizendo, que loucura que eu fiz, por que eu fiquei tanto tempo longe? Quando a adoração é restaurada na vida do crente, a vida do crente é revestida de alegria. No entanto, toda essa beleza se perderia se ela não apontasse para o perdão, para a alegria e para a abundância, que foi o que nós vimos no texto, o perdão, a alegria e a abundância, que existem na pessoa de Cristo. Para fechar, irmãos, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Lembra da primeira parte? O povo arrependido vai pagar os seus votos de arrependimento no local de encontro com Deus. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 5:18, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados.
Em Cristo, experimentamos a alegria que vem diretamente dele. É a segunda parte. Aquela alegria, aquele júbilo que os povos do Ocidente e do Oriente experimentam, porque Deus restaura a sua justiça, responde com a sua justiça e ele se torna o Salvador e a esperança de todos os povos. Pois em Cristo nós experimentamos a alegria que vem diretamente dele. João capítulo 15, verso 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Finalmente, em Cristo, nós vivenciamos a vida abundante, como expressa nessa profusão de imagens da parte final do Salmo 65. Em Cristo, nós vivenciamos vida abundante que ninguém mais pode conceder. Muito mais do que qualquer restauração da produção da seara de algum lugar, é o que Cristo faz por nós. João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e vida em abundância. Na adoração a Cristo, nós encontramos completa satisfação para as nossas vidas. E eu termino com o antigo cântico. Só vão compreender aqueles que são tão velhos quanto eu. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo. É Cristo no coração. A gente é nostálgico, né? Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé para a oração. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra mais uma vez lida, explicada e aplicada neste dia. Louvado seja o Teu nome, porque podemos ter plena satisfação em Cristo, na adoração a Cristo, e em tudo que Cristo fez por nós, porque Cristo traz a Tua justiça, o perdão dos pecados, a reconciliação. Cristo traz alegria e vida abundantes. Ajuda-nos a usufruir disso. Ó Deus, que nós percebamos que fomos escolhidos para ser aproximados de Ti, e que o nosso templo agora é o próprio Cristo, o cabeça da igreja, na qual nós fomos inseridos, templo do Espírito Santo, assim como cada um de nós. Dá-nos alegria e dá-nos apreciar essa alegria, e que nisso o Teu nome seja glorificado, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.